Sejam muito bem-vindos. Grande parte do abuso psicológico praticado por pessoas narcisistas pode ser considerado como bullying, embora em sua origem conceitual, bem como a partir de uma interpretação restritiva do artigo 146-A do Código Penal Brasileiro, devamos considerar que o crime de bullying tem como vítimas somente crianças e adolescentes. Em língua estrangeira, entretanto, há inúmeros livros que tratam do bullying no ambiente de trabalho, que nada mais é do que parte do que conhecemos por assédio moral. É autor do bullying alguém que se coloca em posição de superioridade, a qual pode ser não somente de envergadura física ou funcional, mas psicológica ou apoiada por aliados. No Brasil, em 2015, a Lei número 13.185 instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, obrigando escolas, clubes e agremiações recreativas a assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate ao bullying. Nessa lei não há punições, mas ela trouxe uma descrição detalhada das ações que constituem bullying. Foi publicada, então, em janeiro de 2024, a Lei número 14.811, inserindo no Código Penal Brasileiro o artigo 146-A, que tem o seguinte teor: intimidação sistemática, bullying. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação, ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Pena: multa se a conduta não constituir crime mais grave. E a intimidação sistemática virtual, o cyberbullying, se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real. A pena é de reclusão de 2 a 4 anos e multa, se a conduta não constituir crime mais grave. Uma primeira pergunta que surge, então, é se o bullying agora foi estendido a adultos, em qualquer ambiente, pois o artigo 146-A não esclarece. Entretanto, na ementa e no texto da Lei número 14.811, que inseriu o artigo 146-A, consta que ela institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, de onde se pode extrair uma interpretação sistemática. Isso leva à conclusão de que a criminalização do bullying e cyberbullying no Brasil não se destina a proteger adultos. Adotada essa interpretação sistemática, ficariam excluídos da proteção, por exemplo, os estudantes universitários, os quais podem ser adultos, com qualquer idade, ou a professora, que é vítima de adolescentes maldosos. Mas resta, para esses casos, o enquadramento em outros crimes, como é o caso da perseguição, stalking e cyberstalking, violência psicológica contra a mulher, ameaça e etc. Em diversos países há leis que tratam sobre bullying, procurando delimitar a conduta ao ambiente de ensino. Algumas abrangem o ensino superior. Seriam bons exemplos a serem examinados. A Lei número 8.069, de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em seu artigo 2º estipula que considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente
aquela entre 12 e 18 anos de idade. E dispõe no artigo 103 que considera-se como ato infracional a conduta descrita como crime quando cometida por menores de 18 anos. Por isso, quando crianças e adolescentes, ao invés de serem vítimas, forem os autores dos atos hoje incriminados como bullying e cyberbullying, serão submetidos a medidas socioeducativas, de que exemplo a internação, havendo também a previsão de consequências para os pais ou responsáveis, além da eventual responsabilização civil por danos extrapatrimoniais. Caso se adote a interpretação sistemática de que o crime somente ocorre no estabelecimento de ensino ou similar, temos que usar o mesmo raciocínio com relação ao cyberbullying. O cyberbullying, assim, somente seria praticado quando a comunicação entre autor e vítima tivesse, pelo menos, ligação com o ambiente escolar ou similar comum, o que restringe a proteção da lei. Outros detalhes do artigo 146-A carecem de explicação. O fato de prever o emprego de meios materiais e virtuais leva a entender como virtual algo que está representado por um programa de computador, como o cenário de um jogo, ou comunicação por meio de redes sociais. Chegaríamos à conclusão que os meios virtuais seriam os mesmos, repetidos pela modalidade do parágrafo único, que é o cyberbullying. A palavra virtual, entretanto, tem significado mais abrangente, sendo definida como algo existente como possibilidade, sem efeito real, que tem capacidade de existir, pré-determinado a ser realizado. Isso está nos dicionários. Na verdade, há meios virtuais que não são cibernéticos. Isso se enquadra em táticas utilizadas por pessoas narcisistas, como a distorção da realidade, fazendo, por exemplo, com que a vítima fique aterrorizada com atos que criam uma ficção mental, ou como o gaslight, que afeta a adequada percepção da realidade. Distorção da realidade e gaslight são tratados em 2 outros vídeos nossos. A palavra virtual, então, se apresenta como qualquer alternativa não material que não se encontre detalhada no cyberbullying, concluindo-se que a redação pode confundir, mas não está incorreta. Intimidar sistematicamente, de modo repetitivo, parece que também configura redundância, mas é possível contornar mais essa situação, se considerarmos que um sistema se constitui de partes diferentes que formam o todo, não se confundindo totalmente com o conceito de repetição. Mas há, sim, detalhes incontornáveis. A lei que criou os crimes de bullying e cyberbullying entrou em vigor na data da publicação, contrariando o costume de prever uma vacatio legis, que é a concessão de um tempo para que seja conhecida e compreendida. Essa pressa se reflete na redação do artigo 146-A, quando fala em intimidar por meios de intimidação, o que é redundante, e prevê o modo intencional, que seria óbvio, pois qualquer artigo omitindo essa circunstância já traz o comando de que a conduta tem que ser intencional ou dolosa. A modalidade culposa, caso fosse admitida, seria grafada em frase apartada, ao final do artigo, como aparece em todo o Código Penal. Quanto ao bullying na forma presencial, ou por qualquer outro meio que não seja o cibernético, cuja pena é inexplicavelmente branda, constituindo-se apenas em multa, para que se descarte a possibilidade de que não configura outro crime, teremos que considerar que deve ficar restrito apenas a casos que configurem brincadeiras de mau gosto, empurrões, deboches de teor leve,
Mas o fato é que essas atitudes, mesmo que fossem consideradas brandas, têm o poder de afastar um aluno da escola. A gravidade está na repetição. Além do mais, não seria necessário estabelecer multa quando já existe reparação civil. A intimidação sistemática nos casos simples ou presenciais, repetimos, foi cominada apenas pena de multa, o que é inusitado em se tratando de lei penal. E a intimidação sistemática, que foi designada como cyberbullying, a pena base é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. A lei número 14.811, que inseriu o crime de bullying, também modificou a lei que trata dos crimes hediondos, iniciativa impulsionada por casos reais que ocorreram no Brasil. Foi modificado, dentre outros, o artigo 1º, inciso 10º da Lei número 8.072, o qual classifica como hediondo, com reflexo, portanto, na penalização, o induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação realizados por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitidos em tempo real. O tema é correlato ao que estamos tratando, tendo em vista que o artigo 146-A prevê a aplicação da pena prevista se a conduta não constitui crime mais grave. Nesse caso, a vítima foi psicologicamente manipulada de forma gravíssima. De todo o exposto, entendemos que o artigo 146-A, que trata dos crimes de bullying e cyberbullying, poderia ter especificado melhor quem pratica, em que local, em quais circunstâncias e contra quem, de forma direta, prevenindo divergências. Mas há um núcleo que pode ser aplicado com segurança, que consiste no seguinte: a aplicação está confirmada para as condutas que ocorrerem em 2 locais: no espaço físico de estabelecimentos de ensino ou similar, ou ambiente cibernético, mas somente em situações ligadas ao relacionamento escolar ou similar, tendo como vítimas os sujeitos passivos 2 categorias de pessoas: as crianças até antes de completar 12 anos e os adolescentes de 12 até antes de completar 18 anos, e tendo como autores sujeitos ativos do crime 3 categorias: crianças, adolescentes e também adultos. Adultos, então, podem praticar bullying, uma vez que seja contra criança ou adolescente. Antes da criminalização do bullying e cyberbullying, a atitude já vinha sendo objeto de decisões judiciais que responsabilizavam os pais de acusados e algumas também, solidariamente, o estabelecimento de ensino, possibilidade que não deixou de existir. São muitos os estudiosos que mencionam a prática de bullying, tendo pessoas narcisistas como autoras, uma vez que se trata de condutas enquadradas como abuso psicológico ou violência psicológica. Muito grato pela atenção.